Paz do Senhor, meus irmãos, muito prazer estar falando mais uma vez com vocês. Aqui quem vos fala é o pastor Eduardo Cassiava, dando andamento no nosso ciclo de vídeos de escatologia. Estamos chegando no fim do nosso ciclo. Hoje nós vamos falar sobre a batalha do Armagedon e o julgamento das nações. Lembrando que nós temos uma diferença entre o juízo. Temos o tribunal de Cristo para a igreja salva, que será a exposição das obras e galardão antes de entrar nas bodas do Cordeiro. Temos o julgamento das nações e temos o grande trono branco, que é mais no fim, tá? Se você ainda não fez, convido a fazer, se inscreva no canal, deixe seu like se gostou, se não gostou, compartilhe o conteúdo, comente os vídeos para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo nosso conteúdo. Nosso conteúdo é comprometido em trazer clareza nas Escrituras, entregando o que há de melhor no conteúdo teológico hoje, tá? Queridos, eu quero ater-me aqui, primeiro, a um texto bíblico que se encontra em Mateus 24, 31 ao 33. Diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Mateus 25, 31 e 33. Pois bem, outros dois textos para você deixar registrado é Apocalipse 16 e 13, 14 e 16. E também Apocalipse 19, do 19 ao 21. Tá? Vai tratar sobre o contexto que vamos falar. Findando o período tribulacional, que é um período onde Deus dá autonomia para o diabo e seus súditos se manifestarem contrário aos que estão na terra, e Deus permite que o anticristo se estabeleça como um governo. E aqueles, já dizemos nos vídeos que antecederam, visite todos os vídeos, você vai entender o conteúdo por inteiro. Os que não negaram Jesus, os que se recusaram a aceitar a marca da besta, e vamos entender a marca da besta. O diabo é invejoso desde o princípio, ele quis a semelhança de Deus e se estabelecer nas alturas, Isaías 14. Deus dá uma marca para o seu povo no Antigo Testamento, que é a circuncisão. Agora no Novo ele dá a marca do sangue, do selo com o Espírito Santo. Então nós temos uma marca do sangue da cruz, que teve nos umbrais da porta no Egito. E o que o diabo quer? Quer ser Deus. Então o diabo quer uma marca, e ele cria essa marca da besta. Deus é um uno-trino Deus. Deus uno-trino. Ele é um que opera em três. Vamos dizer de uma forma mais popular para que você entenda, porque o estudo do trinitarianismo é bem complexo. Mas aí o diabo vem com o diabo, com o anticristo e com o falso profeta, tentando copiar Deus mais uma vez. O que acontece no final dessa tribulação é que as nações inimigas de Israel, elas querem acabar com Israel. Porém, Israel ela é intocável e não é impossível destruir ela. É indestrutível. Por quê? Porque há uma promessa de Deus sobre Israel. Aí você se pergunta assim, pastor Eduardo, mas Israel negou. Exatamente. Por isso que a escatologia, ela nos revela que Israel passa pela tribulação, mas a igreja que vencer não. Porque as profecias escatológicas para Israel é a tribulação. As profecias escatológicas para a igreja de Cristo é o arrebatamento. Aí que está a grande diferença de um contexto para o outro. Porém, a igreja que vencer, porque teremos parte dessa igreja que não será arrebatada, meus irmãos. Que é a igreja que não está comprometida com Cristo. Ela frequenta, pessoas que frequentam culto, mas não negaram si próprio, não tomaram cruz e não estão seguindo Jesus de forma íntegra. Então, esses que ficarem terão um período de 7 anos tribulacional para não negarem a Cristo. Se negar, vai ser julgado no grande trono branco.
tá? Se fizer parte das nações inimigas de Israel, será julgado no julgamento das nações, que é o que estamos dizendo. Pois bem, lá na Bíblia, Armagedon, a palavra tem base no hebraico, Armegedon, que significa monte de Meguido. Meguido ou Esdrelon. É uma planície em Israel localizada em Samaria, na Palestina também, bem chamada nas escrituras hebraicas como Vale da Decisão. Lembra de Josafá, o Vale de Josafá também, Joel 3 e 2, Joel 3 e 14. O mais certo é que se refere ao Carmelo, já que ao pé deste monte está toda a planície do Meguido, local onde os exércitos passaram a guerrear. No passado, esse vale foi palco das batalhas sangrentas. Neste campo também de guerra, Gideão e seus 300 derrotaram os midianitas, o rei Saul foi abatido pelos filisteus, Baraque e Débora venceram as hostes do rei cananeu Jabim, Acasias morreu pelas setas de Geu, Faraó Neco desbaratou Josias, e no futuro se travará neste local a maior batalha campal de todos os tempos. Qual a duração? A duração é no final da segunda metade do período tribulacional, mas mais no final, e será curta essa batalha. O que vai acontecer? As nações opositoras de Deus, irmãos, se você for estudar, quando fala na visão da estátua de Nabucodonosor, que Daniel tem, os pés é o último estágio, que é de ferro e de barro, não se mistura. Então nós temos uma diferença entre Ocidente e Oriente, entre um lado que rejeita Israel e um lado que apoia Israel. Então, essa batalha é as nações inimigas de Israel se levantando contra Israel. Israel estará agora sufocada por estes governos, e é quase que, bom, posso dizer que é pior que a guerra mundial. É muitos exércitos vindo contra a nação escolhida, contra a nação da promessa. E Israel vai clamar o Messias, mas não sabe que Jesus é o Messias. E Jesus e Deus, para cumprir a promessa com o seu povo, ele vai se manifestar aniquilando os opositores de Israel. E aí Israel vai se surpreender, vendo que Jesus sempre foi o Messias. Então, irmãos, é necessário que você entenda que as profecias escatológicas para Israel, elas têm uma linha de segmento. E as profecias escatológicas para a igreja têm outra linha de segmento. Então nós vemos, Jesus só cita a palavra igreja uma vez em Mateus 16, que as portas do inferno não prevalecem. Depois nós temos textos de tipologia, e que dá para tirar pressupostos de convicção bíblica, de amarração de textos na hermenêutica, que Jesus arrebata a igreja antes do período tribulacional. A maior de todas está em Apocalipse, que é onde Jesus mostra para João e diz assim, ó: e tendo guardado a palavra da minha paciência, eu também te guardarei sobre toda a tentação que há de vir sobre a terra. Então eu me apego neste texto. Segundo, eu vou pela lógica. Qual que é a lógica? Qual noivo deixaria sua futura esposa, que é mais frágil, que carece da segurança do noivo, passar por uma perseguição, sendo que ele a pode proteger? Então a igreja estará arrebatada, porém Israel vai passar por consequências de João 1 e 11. O que diz? Ele veio para os seus o negaram. E todo aquele que creu deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqui revela o quê? Uma parte nega, mas há uma promessa que Deus vai proteger a nação. A promessa não é para quem negou, é para a nação. Eles têm sorte de fazer parte da nação. Então, Deus vai proteger, vai vencer os opositores na batalha do Armagedon por causa da promessa para a nação. Os que aceitaram são filhos, então nós temos a característica de filho e de noiva. Então Deus protege o filho e protege a noiva do cordeiro. Tá? E há aqueles que durante o período tribulacional se converteram para Cristo. Tanto pessoas que vão se conscientizar que as pregações expostas nos altares eram reais e eles não vão negar a Cristo, vão ter uma força intrínseca de não negar a Cristo e morrer pelo nome de Cristo, que também serão ressuscitados em Cristo. Nós já falamos em vídeos que antecederam. Pois bem, acontecendo isso,
o resultado dessa batalha é: o exército inimigo será aniquilado, o anticristo e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo. O dragão, Satanás, será preso, acorrentado por 1000 anos. O inimigo será derrotado por Jesus com um sopro que sai de sua boca, e as nações serão julgadas pelo Senhor Jesus no final da batalha. Queridos, aqui alguns acham que este período da batalha final, ou a última batalha, porém isso não é verdade. Haverá ainda uma outra guerra que acontecerá no final do reino milenar. Algo inusitado acontecerá no Armagedon. Todas as nações da terra comparecerão perante o Senhor Jesus para serem por ele julgados. Isso dará o chamado julgamento das nações, que está em Mateus 25. Pois bem, ele vai separar as ovelhas à sua direita, os bodes à sua esquerda, e a fiel balança, o fiel da balança, que é o que difere o peso, é quem perseguiu e quem não perseguiu Israel. Porque Israel é a nação de Deus. Então, se você lutou contra Israel, você luta contra Deus. E nós devemos glorificar a Deus porque o nosso país na presidência do nosso atual presidente, tem apoiado Israel, fez aliança com Israel. E feliz é aquele que ora por Israel, aquele que tem parceria com Israel. E neste trono nós estaremos isentos de condenação nesse tribunal de julgamento das nações. Então aqui ele vai separar de um lado e vai separar de outro. E o que nós devemos entender? Que vai se iniciar aqui o reino milenar. Eu quero te explicar algumas coisas que fazem diferença entre o julgamento das nações e o julgamento do grande trono branco, porque nós ainda vamos chegar no grande trono branco. O julgamento das nações é um julgamento para os vivos. Eles serão julgados vivos, ocorrerá na terra, será antes do milênio e o julgamento é coletivo. Tá? Já lemos Mateus 25, 31 e 33 que fala sobre isso. O julgamento do grande trono branco será para os mortos trazido a juízo. Ocorrerá fora da terra e será depois do milênio. E o julgamento será individual. O reino milenar, meus irmãos. Como foi visto ao ponto anterior, com a volta de Cristo a esta terra, o grande final da grande tribulação, na batalha do Armagedon, o povo judeu é milagrosamente salvo pela destruição pelo poder do Messias. Jesus, neste momento, todos os inimigos serão lançados por terra e a grande Babilônia, meretriz que seduzia as nações, caiu e com ela os seus aliados que dia e noite se embriagavam com a sua prostituição. Depois que as nações são julgadas, o restante que sobreviveu entra para um período da história, juntamente com Israel, chamado de milênio. O termo milênio vem do latim mille e anos, que significa 1000 anos. Na Bíblia não encontramos dessa maneira, mas no livro do Apocalipse a menção de um período de 1000 anos. E recebe também a denominação de chilias, ou quiliasmo. Teologicamente, a doutrina de Cristo virá e estabelecerá seu reino milenar na terra. Por isso é considerado o período de 1000 anos em que Jesus será rei da terra. A crença neste tempo de 1000 anos do governo do Senhor na terra remonta à época da igreja primitiva. O escritor Tiense diz o seguinte: a igreja primitiva era pré-milenista. Uma citação de Pápias, que morreu em 165 depois de Cristo, foi preservada para nós e é citada por Silver. Como se segue: haverá um milênio após a ressurreição dos mortos, quando o reino pessoal de Cristo se estabelecerá neste mundo. Policarpo falou da nossa perspectiva de reinarmos com Cristo e de fato de que os santos julgarão o mundo. E o Policarpo era um dos líderes da igreja de Esmirna, a igreja que se contextualiza com Filadélfia, uma igreja dependente de Deus, uma igreja fraca de si mesma, não se corrompe com o mundo, mas depende de Deus, e Deus a protege, Deus a guarda, Deus abre portas para ela. Tá? Os santos são os salvos que compõem a igreja. A noiva do Cordeiro que foi arrebatada, lembra do que eu disse? Eles se manifestarão com Cristo no momento em que ele vier para salvar Israel. Irmãos, a noiva virá junto com Cristo. No momento em que Cristo pelejar contra as nações inimigas de Israel.
serão pessoas transformadas, cujos corpos foram revestidos de glória e de poder no momento do arrebatamento e plenitude da igreja. Esses reinarão com Cristo, ajudando a administrar os reinos e governos deste mundo. Poderão atuar de maneira tremenda, pois não estarão sujeitos ao tempo e espaço terrenos. Locomover-se-ão com rapidez sem igual. Terão capacidade intelectual perfeita e, portanto, aptos para governar com sabedoria e justiça. Não poderão mais morrer, são imortais, terão papel importante neste momento da história humana, principalmente no que diz respeito a Israel. A Bíblia diz que eles são sacerdotes de Deus e de Cristo, Apocalipse 20, verso 6, e com ele reinarão nesses 1000 anos. Portanto, podemos afirmar que a igreja terá participação ativa neste período, ajudando a conduzir a humanidade na adoração a Deus e a viver em paz e harmonia. Como sacerdotes terão a função de ouvir o povo e auxiliar para que faça a vontade do Senhor e ouça o que ele tem a dizer. Essa é a função sacerdotal, guiar o povo na adoração e no serviço ao Altíssimo. Porém, a palavra não é clara sobre como será essa situação. Se os salvos serão vistos sempre pelas pessoas ou se poderão se relacionar com elas no âmbito físico e se sua habitação será no meio delas. Alguns intérpretes advogam que a Nova Jerusalém, morada dos santos, estará em um lugar por sobre a terra e os salvos poderão ir e vir de acordo com as suas funções. Israel também, os judeus perderão grande parte de sua população, só os remanescentes entrará para este milênio, quando Cristo vier salvá-los. Reconhecer-lo-ão como Messias e lamentarão por não tê-lo compreendido antes, ou seja, arrependimento. O Espírito do Senhor atuará na vida deles e haverá comoção nacional, choro, planto e súplica. Deus os atenderá e a nação, que é considerada pelo próprio Senhor como a menina de seus olhos, entrará para o milênio como cabeça e não como cauda. Será um tempo maravilhoso para os judeus. Todas as promessas feitas a eles, que não se cumpriram no passado, por causa da dureza de seus corações, cumprirão agora, neste período. Tornar-se-ão a nação líder do mundo. Toda a terra prometida será deles, e nada será deixado para trás. Irmãos, olha que lindo. Aqui Deus faz toda essa batalha e coloca Israel como cabeça por causa do pacto de Gênesis 12 e Gênesis 15. Pacto de Deus com Abraão. Deus não volta atrás de sua palavra. Nós somos prosélitos dessa promessa. Nós nos convertemos e aceitamos a Cristo. Mas a promessa profética primordial é para Israel ser a nação que será mãe ou pai em Abraão de muitas nações. Em Gênesis 15. Gênesis 15. Então, tudo acontecerá com Jesus com maestria, regendo os fatos e cumprindo profecias. Aprendemos que Deus não volta atrás do que tem prometido. Importa que servimos a Deus, que estejamos com Deus e dispostos a viver o melhor em Cristo, mesmo que doendo na carne, porque o Espírito nos fortalece. Tá? A forma deste governo será um governo teocrático. Eu venho falar de algumas ministrações, irmãos, que a visão da estátua também de Daniel, o último estágio é barro e ferro, não se mistura, é democracia. Tudo é relativo. O homossexualismo, na visão de um homossexual, é relativo ao que os cristãos acreditam. E na Bíblia, Deus não aprova essa prática. Eu estou dizendo de prática e não de pessoas. As pessoas que praticam esse hábito devem ser amadas pela igreja, mas devem ser orientadas que Deus voltará para buscar a igreja e que quem pratica isso será julgado por Deus e não por nós. Tá? Então, e a última estágio da visão da estátua é uma pedra que rola e destrói a estátua. Qual que é essa pedra? A pedra de tropeço. É Jesus o Nazareno, e ele estabelece o reino agora cumprindo a última fase da visão da estátua de Nabucodonosor, que é Jesus, a pedra que derruba a estátua. A estátua nós temos os babilônicos, os medo-persas, os gregos, os romanos e a democracia. E os impérios que vieram de lá para cá. Então, Deus é teocrático. O que é teocrático? É um único líder, Deus governando a terra. E o que nós somos? Autocráticos. Porque na nossa autodecisão, a autocracia, nós não nos corrompemos pelas propostas que o mundo quer nos tirar da teocracia de Deus. Então, essa é a reflexão, tá?
E nós devemos aqui entender que Jesus, ele vem derrubar os inimigos. A particularidade da ocasião milenar, restauração da terra. Vimos nos capítulos dos juízos de Deus que a terra foi duramente castigada e destruída. Porém, neste período, ela será restaurada, tá? Isaías 11, do 6 ao 8, fala sobre isso. E morará o lobo com o cordeiro, leopardo com o cabrito, e deitará o bezerro e o filho do leão. Então vai ter uma organização na terra. Mundo espiritual. A grande mudança ocorrerá por conta da prisão de Satanás. Ele não terá mais liberdade para agir entre os homens, incitando ao pecado. Ou seja, ele não terá influência do mundo que jaz no maligno, do pecado, das drogas, bebidas, prostituição. Não vai ter um espírito atuando, provocando o homem a essa sedução. Conhecimento no Senhor. Neste período haverá uma revelação universal de Cristo. Israel estará incumbida de levar as boas novas do Evangelho do Reino a todas as gentes. Assim, o que não fizeram por todo o tempo de sua existência, agora farão. Portanto, todos conhecerão a Deus e adorarão. Olha que lindo. Israel será a capital religiosa da terra, que sempre foi o propósito de Deus, tá? Paraíso terrestre. Com a renovação da terra inteira, haverá harmonia entre os homens e as demais criaturas, entre todos os seres humanos. A paz governará junto com a santidade. Todos prestarão culto ao Senhor e não haverá mais idolatria em espécie alguma. A justiça prevalecerá, não haverá mais guerras, pelo menos até o final deste período, porque no último estágio desse período haverá uma guerra. Nenhuma doença contagiosa, peste, deformação haverá sobre o ser humano, tá? Isso é muito lindo, tá? Depois nós vamos falar semana que vem, meus irmãos, da parte do juízo final, do trono branco, dos mortos, tá? Da abertura dos livros, a segunda morte e a eternidade, tá? No próximo vídeo. A parte final do milênio, no fim deste período, por causa da prosperidade que haverá no reinado de Cristo, a população mundial aumentará consideravelmente, por consequência, será formada uma nova geração que não viveu os horrores da grande tribulação e não sentiu na pele o resultado do governo anticristo. Fica evidente que nem todos servirão a Jesus de bom grado, apesar de tantas bênçãos desse reinado. Haverá insatisfação, descrença e desejo de uma vida independente de Deus por parte de muitos. Isso evidenciado quando Satanás for solto na prisão em que esteve por longo de 1000 anos. Neste momento, ele sairá pelo mundo, seduzirá as nações e enganará, conseguindo arregimentar um grande exército para a batalha contra o Senhor. Aqui há a menção de Gog e Magog, que se refere a uma multidão numerosa guiada por Satanás. O coração do homem é exposto e percebe o estado da depravação, pois mesmo estando debaixo das bênçãos do Senhor, gozando do governo de justiça e paz, rebelar-se-á e ouvirá o inimigo. Porém, essa rebelião será debelada rapidamente, pois Deus enviará o fogo do céu e os devorará. Aqui também é marcado o fim absoluto do diabo. Agora não será mais preso por um tempo determinado, mas será lançado no lago de fogo, onde será atormentado para sempre. O fim do milênio marca o início de outros dois momentos, o juízo do grande trono branco e a eternidade. O texto que temos aqui, Apocalipse 20, do 7 ao 10. Diz assim: acabando-se 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações que estão sobre o quatro cantos da terra, Gog e Magog, e cujo número é de como a areia do mar, para os ajuntar na batalha. Subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu o fogo do céu e devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no fogo de enxofre, onde estará a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Pois bem, nós vemos, irmãos, que neste período de 1000 anos acontecerá o que acontecia com os juízes. A nação era abençoada enquanto estava o líder que tinha comunhão com Deus. Aí enquanto se foi contando, aí quando Satanás aqui for solto, quando o diabo for solto aqui nesse fato, ele vai conseguir persuadir só aqueles que nasceram depois deste fato, que não viveram a tribulação, que não testificaram o arrebatamento. E eles vão tentar ir, agora a batalha não é no Monte Meguido, agora é contra a nação. E Deus vai aniquilar Satanás. Satanás, irmão, sabe que o inferno é tão ruim que ele não está lá agora. Ele vai ser lançado lá nesta batalha final. Tá? Então nós findamos aqui falando sobre a batalha do Armagedon,
e sobre o reino milenar. Na próxima semana nós vamos falar sobre o trono branco e a eternidade. Foi um prazer estar com você, meu amado. Indique esse vídeo, essa série. Nós temos já 10 vídeos nessa playlist. Entre no canal Pastor Eduardo Cassiava Oficial, clique em playlist, você vai clicar. Depois de clicar em playlist, você vai clicar em seminário teológico, de escatologia. Aí você vai ter os 10 vídeos, desde o princípio das 70 semanas até chegarmos no final, que será a semana que vem, tá bom? Foi um prazer estar com vocês, que Deus em Cristo vos abençoe e até o próximo vídeo.